Bom dia. Eu quero agradecer a todas, todos e todes pela presença. É uma honra organizar este evento aqui nesta casa, no IEL, com a orientação da professora Suzy. Gostaria de agradecer também, é uma emoção imensa para mim, vou tentar não chorar, não me emocionar, ter a Idiaba Chego na nossa instituição. Me honra muito sua presença, Idiaba. E nós preparamos um texto de abertura, nós vamos dar início. É com imensa satisfação que damos início à abertura da Jornada Internacional à Literatura Afro-Italiana de Idiaba Chego, Encruzilhadas de Existência. Com a leitura integral do poema É uma Longa Estrada a Repatriar a Alma, de autoria da poeta, tradutora e pesquisadora Francesca Crichelli, publicado em sua antologia Ripátria, editora Canta Canta, 2017, na Itália, editora Selo Demônio Negro, 2015, no Brasil. Composta por poemas bilíngues, em português e italiano. A ela, como poeta, tradutora das obras da Idiaba e construtora da ponte entre Brasil e Itália, também homenageamos. É lunga la strada per impatriare l'anima, bisogna fare silenzio, per ascoltare le dita, sul vecchio pianoforte della ferrovia. È lunga la strada per impatriare l'anima. La via è nel midollo, una ripida discesa, o salita senza sosta, diroccare per costruire, e non sfuggire al terrore senza nome, di non essere tenuti, presi, compresi. Bisogna proseguire nel foco e nell'affanno, anche se i dolori perdura. Bisogna essere intrepidi, per riposare il proprio voto in altri occhi, distanti come in un specchio. Tudo preparado pela Adriana, só para vocês saberem. Então, ela pediu que eu lesse em português. O poema, a própria poeta tinha escrito também em português, né? Não é uma tradução. Digamos, é uma tradução, mas é uma tradução da poeta, da Francesca Crichelli. É uma longa estrada a repatriar a alma. Há que se fazer o silêncio para ouvir os dedos sobre o velho piano da ferrovia. É uma longa estrada a repatriar a alma. A rota é na medula, descida íngreme ou subida sem estanque. Demolir para construir e não fugir do terror sem nome de não ser contido, apanhado, compreendido. É preciso seguir adiante, no fogo e sem ar, e se a dor perdurar, é preciso ser destemido para espelhar o rosto em outros olhos, distantes, como num espelho. Agora a Adriana vai continuar a apresentação, que ela mesma preparou. O poema, de Francesca Crichelli, É uma Longa Estrada a Repatriar a Alma, descortina uma importante reflexão que pretendemos trazer para este evento. O longo percurso que é encontrar um território de morada para sujeitos migrantes, imigrantes e filhos de imigrantes, uma casa, utilizando a metáfora do título de Idiaba Chego, La Minha Casa é Dove Sono. A repatriação, nesse sentido, se dá aqui pela palavra, e a literatura pode ser vista como um território de possibilidades, de entrecruzamentos, de vivências múltiplas, de hibridizações, de rompimento de fronteiras, enfim, de encruzilhadas. Mas de que literatura estamos falando? O campo de estudos em que se insere a produção literária de Idiaba Chego é chamado de literatura italiana pós-colonial, mas preferimos nomeá-la aqui como literatura afro-italiana, dada a correlação com sua identidade afro-italiana, afrodiaspórica. Idiaba, em um de seus ensaios, afirma: eu sou filha do chifre da África, sou filha da Itália. Aglutinando tais expressões, ela se definiu como uma encruzilhada, sono un crocevia. Em italiano, segundo a enciclopédia digital Treccani, a palavra encruzilhada é crocevia, invariável. Mas será que não deveríamos transgredir a norma ao falarmos de encruzilhadas, criando um neologismo no plural, crocevia, devido às inúmeras identidades que emergem na literatura italiana contemporânea, como albaneses, líbios, etíopes, eritreus e somalis, rompendo um padrão de italianidade. A reinvenção que Idiaba Chego faz de si
se aproxima do conceito-chave proposto por Luiz Rufino em A Pedagogia das Encruzilhadas. De acordo com o teórico brasileiro, a encruzilhada é o saber praticado nas margens por inúmeros seres que fazem tecnologias e poéticas para espantar a escassez. A diáspora africana é uma encruzilhada, acontecimento marcado pela tragédia, mas ressignificado pela necessidade de invenção. Assim, configura-se também como um acontecimento que vem a entrecruzar inúmeros saberes. Recolhem-se os fios das experiências negro-africanas que foram desalinhados forçadamente para realinhavá-los. A fim de contemplarmos, homenagearmos e prestigiarmos a presença da escritora Idiaba Chego em nosso Instituto, IEL, Unicamp, e a importância da memória social e coletiva que descortinam suas obras literárias, sobretudo seus livros La Minha Casa é Dove Sono e Ádua, convidamos pesquisadores e pesquisador extremamente atuantes em suas linhas de pesquisa, oferecendo reflexões de extrema relevância nos cursos que ministram sobre a necessidade de lermos autores e autoras afrodescendentes pelo viés das epistemologias negras, africanas, afrodiaspóricas e afro-brasileiras. É esse estímulo, nesse instituto, que pretendemos, aliás, mobilizar ainda mais com este evento. Convidamos, assim, para compor a mesa redonda Cartografia e Escrevivência, a Roma Negra de Idiaba Chego em Minha Casa é Onde Estou, as pesquisadoras Maria Carolina Casati e Adriana Reis, eu mesma. Como organizadoras da jornada, gostaríamos de agradecer à escritora Idiaba Chego pela ilustre presença, a Simone Paulino, representante da editora Nós, pela parceria, a Mariana Mâncio, que aqui representa, aos pesquisadores convidados, Maria Carolina Casati, Helena Brugione, Márcio Seligman Silva, externos e da casa, pelo aceite e disponibilidade ao convite, aos funcionários do IEL Unicamp, que atuam nos setores de comunicação, extensão, audiovisual e sessão de pós-graduação, pela disposição nos auxiliarem para a realização deste evento, e ao Departamento de Teoria Literária e à CAPES pelo apoio e financiamento. Agradecemos a todos pela presença e desejamos-lhe um ótimo evento. Bem, então eu passo a palavra, na verdade, agora, para a Carolina. Sim, uma das duas tem que começar. E tinha que ser eu. Como é que é? Aí a senhora decidiu que era eu. Sim. Certo, então não vou falar não, né? Tá certo? Bom dia. Bom dia para quem está vendo agora, né? Porque vai ser gravado, então boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem vai ver depois. Eu queria, na verdade, agradecer demais. Isso é muito mais do que uma honra, assim. Não é um convite, foi um presente. Enquanto a gente estava vindo, eu estava falando para a Idiaba, é muito emocionante você poder falar da autora que te influenciou tanto e ainda te influencia com ela na plateia, assistindo e ouvindo o que você está falando, né? Se faz sentido, de fato, como essa influência aconteceu. Eu vou ser muito breve assim na minha fala, porque, de verdade, eu gosto mais de bater papo com as pessoas, então eu quero ouvir mais do que falar. E acho que as pessoas já me ouviram demais. Aqui não, né? Não. Aqui ainda não, mas já me ouviram demais. Bom, levando em consideração que o título da nossa conversa é a literatura afro-italiana de Idiaba Chego, Encruzilhadas de Existência, e conversando com a Adri, eu sei que ela gostaria muito que eu entrasse na questão da encruzilhada e pensar também como que a gente pode entender a obra da Idiaba como um exemplo de escrevivência, que é o que eu estudo, na verdade, né? A gente estava falando isso esses dias. Eu conheci a Idiaba não por conta da literatura, mas eu conheci a Idiaba por conta de uma amiga em comum, que é a Francesca Cricelli, que é a tradutora da obra, por conta mesmo da minha participação nos eventos da comunidade italiana em São Paulo. E acho que isso já é um ponto interessante para começar a nossa conversa, porque aqui a gente está de verdade falando de existências que são existências da encruzilhada, né? De identidades múltiplas, que são... eu sempre cito esse trecho, eu quero muito citar. Pode ler? Idiaba. Tem que pedir para ela. Eu acho que isso aqui é muito importante da gente falar. Por que aquilo me acontecia? Sou o quê? Quem eu sou? Sou negra e italiana. Também sou somali e negra. Então eu sou afro-italiana, ítalo-africana, segunda geração incerta, Milk Ale,
um estorvo, negra sarracena, negra suja? Não é politicamente correto chamá-la dessa forma, sussurra alguém na sala de roteiro. Então, como você me chamaria? Ok, entendi, você diria de cor. Politicamente correto, diz. Para mim, é humanamente insignificante. Qual é a cor da sua graça? Preto? Ou mais para marronzinho? Canela ou chocolate? Café? Cevada em xícara pequena? Eu sou uma encruzilhada, eu acho. Uma ponte, uma equilibrista. Alguém que está sempre no limiar e nunca está. No fim, eu sou somente a minha história. Sou eu e os meus pés. Sim, os meus pés. Eu queria muito citar esse trecho, porque eu acho que a gente está aqui falando essencialmente disso. A gente está falando dessas existências, como eu estou dizendo, que são múltiplas, que não dá para rotular com um traço só, mas que são enxergadas pelo outro de uma forma. Né? A gente está em relação, então a gente também precisa discutir essas questões. Vou só abrir um pequeno parênteses, porque realmente é muito emocionante estar ao lado de Jaba Chego, mais uma vez. Então, eu conheci a obra da Ijaba e minha amiga, né, a Francesca, falou, você tem que ler esse livro, você tem que ler Minha Casa Onde Estou. E foi justamente lendo Minha Casa Onde Estou que eu consegui desenrolar e escrever meu projeto de doutorado. Porque quando eu ouço, eu sou uma encruzilhada, eu sou uma negra italiana, eu sou alguém que não é, e no final das contas eu sou eu e a minha história, eu falei, cara, é isso. Ela está falando de mim também, né? Que bom que a gente consegue também se comunicar nesse sentido. E aí, como eu disse, eu sei que a Adri queria muito que eu falasse sobre pensar isso a partir de um conceito que também vem da literatura, mas não só, que é pensar a escrevivência. Eu acho que o que a Ijaba está fazendo aqui, e também Cassandra Mogadishu, não é necessariamente uma autoficção, não é uma autobiografia somente, e também não é uma, como que é o outro nome? Escrita de si. A gente está falando aqui de um texto escrevivente, e acho que isso faz toda a diferença. Eu não sei até que ponto as pessoas da plateia sabem o que é escrevivência, porque eu estou falando, está todo mundo concordando, então eu continuo. Mas eu posso fazer um parênteses e dizer por que eu acho que essa mulher faz escrevivência também. Bom, então, escrevivência é esse conceito que foi criado pela dona Conceição Evaristo, lá no começo, no final dos anos 70, no começo dos anos 80, pensando o movimento negro unificado e também pensando as publicações que eram feitas por escritores e escritoras pretas. De acordo com a dona Conceição, esse conceito vai se basear em 3 imagens primordiais, vamos dizer assim. A primeira imagem vai dizer muito respeito mesmo à literatura, porque é quando ela vê que o que os autores e as autoras negras estavam escrevendo era o que eles vivenciavam. Então, ou é o que eles viam. Então, era muito difícil separar, dizia a dona Conceição Evaristo, o eu lírico do poeta ou da poeta. Então, ela cunhou esse termo. O que eles estão fazendo? Eles estão escrevivendo, né? O que suas vivências, suas experiências, tal. A outra imagem primordial vai dizer respeito ao que a gente tem uma figura muito brasileira ainda hoje, que é pensar a empregada doméstica. E dizer, então, que um texto escrevivente é aquele texto no qual é como se a doméstica se narrasse de dentro do quartinho de empregada. Né? Isso é muito brasileiro, né? O quartinho da empregada. Então, ela se narrasse de lá de dentro. Antes, os textos que eram escritos, publicados, inclusive por mulheres, mas que diziam respeito à nossa existência, diziam respeito a esses corpos, eram textos nos quais a patroa olhava da sala para o quartinho de empregada. Quase isso, né? Essa metáfora do ponto de vista da escrita.
E a outra imagem, que é a que mais me interessa, que é a que eu estudo e que eu, então, defendo, que muitas autoras negras fazem textos que são escreviventes, é pensar, de fato, também numa imagem muito brasileira, que é pensar a Anastácia. De acordo com... E a gente sabe aquela figura... Eu devia ter trazido, né? Esqueci. Aquela figura da Anastácia que está sem a máscara, que tem um santinho, que tem até uma oração para ela. Eu tenho na bolsa, inclusive. Eu vou pegar depois para a senhora ver. Ela está sem a máscara, né? A dona Conceição vai falar, a escrevivência é justamente essa possibilidade de estourar a máscara. Se antes as negras não tinham nem a voz como própria, porque ou elas estavam de máscara, ou elas deviam contar histórias para ninar a Casa Grande, não podiam nem contar as histórias que queriam, era só naquele momento. Quando uma mulher preta, agora, pega a pena, que é esse instrumento também que marginaliza, e escreve nos seus termos as suas histórias, ela está honrando esse passado dessas nossas ancestrais e também está possibilitando ser legado tanto para as que estão entre nós agora, quanto para as que virão. A gente está pensando, de fato, num tempo espiralar, e não necessariamente pensando no tempo do Cronos, o tempo cronológico, que é aquele que nos devora a todos, né? O tempo do colonizador. Então, se a gente está pensando numa ideia de tempo espiralar, então, quando agora ela, a própria Dona Conceição Evaristo, escreve o que ela quer, a partir dos seus termos, com a sua linguagem, quando eu escrevo o que eu quero, né? Quando a gente está numa mesa que é promovida por uma estudante preta que está na pós-graduação, né? E quando Idjaba vai lá para responder a uma pergunta de sua sobrinha, estou pensando aqui na minha casa onde estou, e vai fazer essa cartografia, tanto entre Roma e entre Mogadishu, e necessariamente vai falar, vai se construir narrativamente pelas palavras, inegavelmente, ela também nos constrói a todas pelas palavras. Por mais que eu não tenha todas as experiências que a Idjaba teve, tem alguma coisa no fato de nós sermos, né, dessa afrodiáspora, como você está dizendo, né, ou de nós sermos mulheres negras, e no nosso caso ainda de sermos negras afro-italianas, né, que faz com que a gente tenha experiências que são muito parecidas, vivências que são muito parecidas, mas mais do que isso, possibilidades coletivas de atribuir significado a essas existências e a essas experiências. Uma coisa que é bonito pensar na escrevivência, então, é que, como a Dona Conceição Evaristo vai dizer, ela não é uma autobiografia, ela não é escrita de si, né? Ela é uma escrita de nós, ela é uma autobiografia de nós, porque não tem como pensar em escrevivência sem pensar no coletivo. E é mais ou menos sobre isso que eu queria falar, né? Quando a gente está dizendo aqui, então, de encruzilhadas, né, no plural, está falando de encruzilhadas da existência, não há a possibilidade de remeter não só ao texto da Idjaba, mas como Idjaba Chego remete a tantas outras pretas que ou passaram por experiências semelhantes, ou ainda que não passem, né, experiências semelhantes, tem essa embalagem que vai fazer com que elas sejam lidas de uma forma muito parecida por uma sociedade, como no nosso caso do Brasil. Inclusive falávamos sobre isso, né, Idjaba, no carro, essa sociedade extremamente racista, extremamente hierarquizada em termos raciais até hoje. Falar, então, seja num livro que, a meu ver, né, espero que tenha convencido vocês também, é um livro totalmente de escrevivência, que é a minha casa onde estou, seja pensar no Adwa, por exemplo, que tem uma cara mais de romance, né, porque é uma personagem fictícia, vamos dizer assim, mas qual que é a linha do fictício? Que é esse aqui também, né? Que também foi traduzido. A Francesca é a tradutora oficial da Idjaba, então todos os livros são traduzidos pela Francesca. Seja o Adwa, que tem uma cara mais de romance, mas que também é impossível a gente não pensar
como diz a própria dona Conceição Evaristo, que a escrevivência também possibilita que a gente ficcionalize a nossa experiência também para dar conta dela, também para poder falar sobre ela. Então, aqui não vem mais falar sobre essas questões, né, Dri, falar sobre essas encruzilhadas de existência, não se coloca, por exemplo, a questão do que é verdade, do que realmente aconteceu. Né? A gente já assume que isso não é possível na vida real, vamos dizer assim, se é que existe uma vida real. Mas nesses casos específicos, a gente está falando, então, de narrativas que ficcionalizam, né, a realidade, a existência, a possibilidade, também para dar conta delas. Porque é muito difícil falar de certas questões sem o verniz, né, da ficcionalização. Ou, sem o verniz da ficcionalização é difícil falar. Agora, sem o coletivo, é impossível. Então, a gente está falando aqui de textos que vão honrar umas às outras, que vão honrar todas essas existências coletivas de mulheres, especificamente negras, né, e não só de também de homens, mas a gente está falando aqui de textos que são produzidos por mulheres, mas que também vão possibilitar que a gente se construa narrativamente no coletivo e que a gente consiga atribuir significados também às nossas existências a partir do texto da outra. E eu acho que isso é belíssimo. Né? Então, a gente só tem que agradecer, na verdade, esses textos que são tanto publicados, traduzidos, mas eu também vou puxar a sardinha um pouco para o lado das pesquisadoras e das mediadoras de leitura, porque eu também sou mediadora de leitura, e eu acho que também é pensar que, uma vez que a gente tem o texto, que bom que a gente também pode falar sobre isso, né? E no coletivo. E discutir essas questões a partir desse ponto de vista, que parece que é um ponto de vista individual, mas, inevitavelmente, é um ponto de vista que vai dizer respeito a todas nós. Eu falei que era breve. Muito obrigada. Bem, muito obrigada, Carolina. Eu que agradeço. Gostei muito. Que bom. Depois a gente conversa. Amém. E passo a palavra, então, à minha queridíssima Adriana. Deixei a Adriana para o fim, só porque a Carolina é convidada, né? É. Então, passo a palavra para a Adriana. Então, dando continuidade, eu preparei um texto, mas como a Carol trouxe algumas reflexões que também estão presentes aqui, eu vou cortar alguns trechos, porque a Carol explicou maravilhosamente bem. E eu vou trazer um pouquinho da recepção também da Idiaba aqui no Brasil. E por teorias também das afro-italianas e outras pesquisadoras italianas, né? Porque eu devo dizer que a minha orientadora de pesquisa é a professora Suzy Frankel-Speber, aqui do IEL, e a minha co-orientadora de pesquisa é a professora Gaia Giuliani, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Então, eu mobilizo algumas reflexões da professora Gaia também. Tá bom. No Brasil, como nós já discutimos, né, a primazia das traduções dos títulos da Idiaba é da editora Nós, pela tradutora Francesca Cricelli, que também pesquisa temas como imigração e refúgio. Então, são traduções para o português A Minha Casa é Onde Estou, o livro Ádua, o romance Ádua, Caminhando Contra o Vento, que é um ensaio apaixonado dedicado a Caetano Veloso, e o mais recente, Cassandra em Mogadiscio, que haverá lançamento ao final da jornada. No Brasil, né, o romance Ádua da Idiaba foi escolhido em 2019 pelo portal GL10, Instituto Mulher Negra, como um dos 30 livros para ler mais escritoras negras, ao lado de nomes como Sueli Carneiro, Conceição Evaristo, Toni Morrison, Ana Maria Gonçalves, Carolina Maria de Jesus, Alice Walker, Chimamanda Adichie, Scholastic Mukasonga, Angela Davis e Bell Hooks, só para citar algumas. Convém mencionar que no cantor Caetano Veloso e sua obra, Chego encontrou rastros afetivos de sua história de vida e de imigrantes. No ensaio dedicado a Caetano, Caminhando Contra o Vento, é possível encontrar vestígios, rastros, da escrita cartográfica da autora, a partir dos versos: Eu sou a chuva que lança a areia do Saara sobre os automóveis de Roma, da composição Reconvexo. Ela traz uma seguinte reflexão
acerca da situação vivenciada por Caetano na Itália, em Roma, que o inspirou para compor tais versos. Estava em Roma quando compôs para sua irmã Maria Bethânia, uma canção que, à soma, é quase uma glorificação popular de tudo que é brasileiro e baiano. Mas o incipit é fugídio. Caetano precisa de uma imagem forte, de algo que lhe permite fazer fluir cornucópia o mundo variado que carrega dentro de si. De repente, ele vê algo que o surpreende, sai do hotel. Os carros estão estacionados cobertos de areia, uma camada tão grossa que quase parece que é neve. O que é isso? Caetano pergunta às pessoas. Alguns de seus amigos italianos dizem-lhe que é a areia trazida pelo Saara, do vento do Saara, uma areia que vem da África e que pousa docemente sobre uma Roma cada vez mais cosmopolita. Caetano não sabe sobre a Praça Vitório e seu suc. Não sabe que em Torpinhatara há Pisacane, a escola mais multiétnica da Itália. Mas é como se visse tudo através daquela areia. Europa e África, no fundo, não são tão distantes assim. A ensaísta, ao aproximar a Europa e a África através da letra de Caetano, curiosamente sentindo-se compreendida por um renomado intérprete da cultura brasileira, já nos fornece indícios da cartografia literária que ela desenvolverá em sua autobiografia geográfica ou escrevivência, La Minha Casa é Dove Sono. Dito de outro modo, do guia negro que ela irá traçar a partir dos topônimos da cidade de Roma. Eu acho que a obra da Idiaba, principalmente A Minha Casa é Onde Estou, enquanto afro-brasileiros, ela também nos orienta a pesquisar, a consumir os monumentos, né, visitar afro-brasileiros, que trazem a memória negra no Brasil. Por isso que eu chamei, né, ela constrói uma Black Italy, e eu chamei de Guia Negro, a partir do próprio nome, né, de uma plataforma no Brasil, que promove o afrofuturismo, e este livro foi lançado este ano. Então, chama Afroturismo, que afronta afeto e futuro nas viagens. Então, só como uma indicação de leitura. Então, eu prefiro chamar a obra aqui de escrevivência, né? E podemos dizer que a metáfora Roma Negra, criada pelo compositor brasileiro para se referir à cidade de Salvador, pode ser muito bem deslocada para o mapa literário de Idiaba Chego na mencionada obra. Preferimos nomeá-la de escrevivência, termo cunhado pela negra brasileira Conceição Evaristo. Ainda que Conceição Evaristo cunha noção a partir da noção literatura afro-brasileira, tal conceito pode ser deslocado para a história literária de Idiaba Chego, justamente pelas intersecções que a autora afro-italiana desempenha em seus escritos e entrevistas. Em outras palavras, a escrita de Idiaba Chego, ainda que ficcionais, são marcadas nitidamente pela sua vivência enquanto mulher negra, italiana, filha de imigrantes africanos somalis, e que, apesar de ter nascido, crescido e ter sido alfabetizada na Itália, tem sua cidadania negada devido ao ideal de raça ou de italianidade. Chego e seus semelhantes sofrem cotidianamente a xenofobia e o racismo. Assim, em seus escritos, sobretudo em Minha Casa é Onde Estou, por meio da experiência e memória individual, que também são coletivas, Chego denuncia, além das violências mencionadas, o colonialismo italiano exercido na região do Chifre da África. Abro citação. A Itália se esquecera do seu passado colonial. Esquecera de haver criado um inferno aos somalis, aos eritreus, aos líbios, aos etíopes. Apagara com facilidade aquela história simplesmente passando por cima. Existem muitos entrelaçamentos literários possíveis que podemos tecer entre Evaristo e Chego. No ano de 2023, só por curiosidade, saiu a tradução inédita do romance Becos da Memória, de autoria de Evaristo, para o italiano, com o título Vicoli della Memoria, Edizione Tamo, tradução de Dea Merlini, contando, aliás, com um prefácio de Idiaba Chego. Chego, no prefácio da edição italiana, mantém o termo escrevivência em língua portuguesa e prova ser leitora da crítica afro-brasileira. Eu vou ler em italiano só para a gente destacar os termos em português. Per Conceição Evaristo si parla não acaso de escrevivência, uma escritura que escreve la vita letteralmente, que si fa sentire collettivo, che pesca nei sentimenti più profondi in una lingua portoghese, che non è quella dell'elite, ma piuttosto è una sorta di portoghese nero, per riprendere una definizione molto usata dalla femminista nera brasiliana Lélia Gonzalez, che ha sempre sottolineato la centralità degli afrodescendenti nella storia brasiliana. Fecho citação.
La Minha Casa Dove Sono é uma escrevivência na qual o Djaba Chego desenha seu mapa literário e afetivo, conectando as cidades de Roma e Mogadíscio, respectivamente, as capitais da Itália e da Somália. A autora cria uma Somália deslocada do tempo, que remete às suas visitas à cidade dos seus antepassados durante a infância, e junta sua Roma natal. Roma e Mogadíscio, as duas cidades, são como siamesas separadas no nascimento. Uma inclui a outra e vice-versa. Pelo menos é assim no meu universo de sentidos. A partir da sobreposição de memórias e espaços geográficos localizados em diferentes continentes, Chego delineia sua cartografia recortando 6 topônimos da cidade de Roma, que remetem direta e indiretamente à presença negra africana e à vivência do que é ser imigrante africano. Tais topônimos direcionam inclusive a divisão dos capítulos do livro, o que permite à autora afro-italiana denunciar o saqueamento de memórias africanas, bem como a política de devolução de tais monumentos a museus e países africanos de origem. Por exemplo, a Estela de Axum, o obelisco saqueado pela Itália durante o colonialismo e devolvido à Etiópia em 2006. Esse monumento também foi recortado por Chego em sua cartografia literária. Entretanto, o monumento que me interessa evidenciar neste percurso é o Elefante de Bernini, localizado na Praça Santa Maria sobre Minerva, na cidade de Roma. Esse monumento é tão importante para a autora que foi escolhido para ser seu interlocutor no romance Ádua, monumento símbolo para a qual a protagonista de mesmo nome se dirige na capital italiana. Acerca deste Elefante de Bernini, a autora afro-italiana Em Minha Casa e Onde Estou escreve: o elefantinho de Bernini della Piazza della Minerva é um dos melhores amigos que tenho em Roma. Para mim, aquele elefantinho é somali, tem o mesmo olhar dos exilados e tem a mesma irreverência. Bernini, furioso porque seu projeto inicial fora sabotado, desenhou o elefante de um modo que apontasse o traseiro para o convento nas adjacências. Eu sempre dou risada. O rabo desse malandrinho está levemente deslocado, como se cumprimentasse os dominicanos, os frades da comissão, de uma forma um tanto quanto indecente. A primeira vez que eu vi o elefantinho, que os romanos chamam Il Putin della Minerva, eu estava com minha mãe. Lembro-me de que eu perguntei a ela, mas estamos na Somália? Eu tinha assistido a muitos episódios do programa Quark e sabia que o elefante é um animal africano. Mamãe deu risada. Disse que não, que estávamos em Roma. Minha confusão durou dias. Então, Roma está na Somália ou a Somália está em Roma? Aquele elefantinho africano na cidade confundia todas as minhas certezas. Com o tempo, descobri que aquele elefantinho tem o mesmo olhar da minha mãe. Não pode voltar. Não pode saciar a sede de sua angústia. O exilado é uma criatura dividida. As raízes foram arrancadas, a vida mutilada, a esperança esviscerada, o princípio separado e a identidade despida. Parece não ter sobrado nada. Ameaças, dentes crispados, maldade. Mas depois há um lampejo, que faz a gente mudar de perspectiva. A partir dos trechos, percebemos que o Djaba estabelece uma relação afetiva com o elefantinho de Bernini, chegando até mesmo a personificá-lo como amigo, o que pode ser associado à teoria de topofilia, usado pelo chinês Yifu Tuan. A palavra topofilia é um neologismo, útil quando pode ser definida em um sentido amplo, incluindo todos os laços afetivos dos seres humanos com o meio ambiente material. O geógrafo brasileiro Milton Santos, em sua obra Natureza do Espaço, Técnica, Razão e Emoção, fornece conceitos chaves que podem ser associados à topofilia. De acordo com o teórico brasileiro, o professor brasileiro, o espaço não é apenas formado por coisas, objetos geográficos, naturais e artificiais, cujo significado nos dá a natureza. O espaço é tudo isso mais a sociedade. O pesquisador, nesse sentido, distingue paisagem e espaço, a partir da noção de valor social, a qual pode ser entendida como a intencionalidade ou a funcionalidade que as pessoas atribuem aos objetos. O valor social, na visão do geógrafo, deve ser pensado a partir dos processos que criam condições para o estabelecimento de funções do território. O espaço teria uma natureza dinâmica, oculta, a partir do valor social que lhe é conferido. A relação afetiva que Djaba desenvolve com o elefante remete, portanto, ao valor social que ela confere de pertencimento, familiaridade, de lar, de estar em casa. Daí a compreensão do título Minha Casa é Onde Estou, o que para a personagem afro-italiana significa estar próxima de seus ancestrais somalis, justamente pelo fato de o elefante ser um símbolo típico da paisagem natural e cultural africana. Contudo, ele não está em África, mas sim em Roma. Portanto, ele é percebido por ela como um desdobramento físico e concreto
de sua identidade afro-italiana, isto é, de sua identidade fronteiriça do lugar que ocupa. Desse modo, a singularidade da Idiaba reside na consciência que a escritora possui de compreender sua existência num território como uma encruzilhada. Sou italiana, mas também não sou. Sou somali, mas também não sou. Um cruzamento, que em italiano é crocevia. É válido destacar a própria dimensão cartográfica da palavra encruzilhada em língua italiana, grafada de crocevia, cujo significado, segundo a enciclopédia online La Treccani, é incrocio di più vie, um cruzamento de mais de uma rua, de várias ruas, sendo vie o plural de via, que significa rua. Aliás, em Roma, há um quartiere africano, um bairro com nomes de ruas e avenidas de países e cidades do chifre da África, como Via Mogadishu, Viale Líbia, Viale Etiópia, Viale Somália, o que reforça a dimensão cartográfica observada. Então, ainda que a Idiaba não tenha feito diretamente a diáspora africana, tal como seus ancestrais, ela carrega as marcas diaspóricas na sua identidade, que se constitui a partir das vivências corpóreas subjetivas como mulher negra e italiana de ascendência somali, por se confrontar com episódios de violências simbólicas como o racismo, a objetificação, a sexualização do corpo feminino negro, devido aos estereótipos de gênero e raça, e a estigmatização dos africanos nos centros urbanos, e a forma agressiva e assustadora como tais imigrantes são desumanizados pela mídia italiana. As reverberações da diáspora que incidem sobre a escritora afro-italiana podem ser assemelhadas à experiência relatada no testemunho ou na escrevivência, Perder a Mãe, uma rota atlântica da escravidão, escrita pela pesquisadora Saidiya Hartman. A autora afro-americana, apesar de não ter testemunhado diretamente os horrores e as atrocidades brutais da escravidão, caracteriza seu relato como um testemunho desse episódio histórico vivenciado pelos seus ancestrais, justamente por se entender no contemporâneo como uma sobrevida na escravidão. Idiaba, por sentir-se estrangeira em Roma, lança mão de mapas e monumentos que constituem sua escrita cartográfica, como um dispositivo para relembrar a Somália, sua e seus antepassados. Assim como Saidiya Hartman empreende uma viagem à terra dos seus antepassados, ao país africano de Gana, para encontrar vestígios, rastros identitários de seus ancestrais, sentindo-se, porém, uma obra une, expressão da língua local de Gana reservada pelos africanos para designar uma estrangeira ou uma estranha na terra deles. Acredito que tais autoras negras, como afrodescendentes, seja na Itália, seja nos Estados Unidos, percebem a necessidade de voltar ao passado, desenvolvendo uma escrita não linear, mas sim espiralar, como uma forma de reafirmação de nossas identidades negras. Esse movimento é empreendido pelas autoras afrodescendentes devido ao fato de que, durante nossos processos de formação e escolarização, o valor cultural, histórico e político de suas ancestralidades nos foi negado, já que os processos históricos de colonialismo e escravidão ainda são apagados e silenciados pelas histórias oficiais dos países onde nascemos e residimos, sobretudo no meio escolar. Cabe evidenciar que o colonialismo italiano é um dos grandes recalques da historiografia na Itália. Somente graças às publicações do historiador italiano Angelo Del Boca, Italiano in Africa Orientale e Italiani Brava Gente, que tal assunto passou a ser revisto por outros historiadores e críticos italianos. Entretanto, ele ainda é passível de esquecimento no processo de escolarização nas escolas italianas, que reduzem esse passado colonial ao mito dos italianos como um povo brava gente. Nesse sentido, a Itália, alicerçada no mito italiano e brava gente, responsável por construir um escudo de bondade, beleza e cordialidade dos homens italianos, insiste em esquecer seu passado colonial, exercido nos países do chifre da África. Contudo, segundo o historiador italiano Angelo Del Boca, não havia dúvidas. Quem governava a Eritreia e a Somália era brava gente. De acordo com Chego, 2014, ao esquecer a história que lega à África, a Itália também esquece que é racista e colonialista. Angélica Pesarini, socióloga e docente afro-italiana, que se dedica a pesquisar gênero, raça, identidade e cidadania na Itália colonial e pós-colonial, afirma que um fator que caracteriza a dificuldade de falar de racismo na Itália é a ideia de que o racismo simplesmente não existe. Segundo a pesquisadora afro-italiana, na Itália se fala sempre de racismo de maneira individual e não estrutural.
E quando se fala disso, quando acontece algo, logo é interpretado como um gesto isolado de uma pessoa, mas não é visto como um fenômeno estrutural que envolve todos os âmbitos da sociedade. Simplificando, as pessoas não reconhecem sua participação nos sistemas racistas porque atribuem mais valor aos comportamentos raciais do que ao ambiente onde eles se originam e as consequências que eles podem gerar. Ainda de acordo com Pesarini, é comum pensar que se trata de ignorância e não de racismo, uma justificativa um pouco perigosa, porque implica a tendência de se estranhar o fenômeno. Pode mudar, Carol. Mas será que são realmente casos isolados? Em agosto deste ano, os veículos de imprensa Corriere della Sera na Itália e Alma Preta Jornalismo no Brasil noticiaram a manchete acerca do mural em homenagem à atleta negra italiana Paola Egono, pela premiação nas Olimpíadas de Paris. No mural havia logo abaixo da imagem da atleta a palavra italianità, com uma mensagem da artista laica, autora do mural, de combate ao racismo, ao ódio, à xenofobia e à ignorância. Entretanto, no dia seguinte, a cor da pele da jogadora de vôlei foi alterada e pintada de rosa, como um ato racista bem explícito de negação à identidade italiana às pessoas negras que residem no país. Ou seja, uma pessoa negra não é aceita como italiana, pois isso fere um padrão eurocêntrico de italianità. Tal pensamento era ideologicamente fomentado, aliás, por canções racistas, fascistas e sexistas. E isso a gente pode desdobrar na segunda mesa sobre o romance Adua. De acordo com Leonardo Viana, que é um pesquisador da obra de Djaba Chego no Brasil, do Rio de Janeiro, se a identidade italiana tentou se construir historicamente como branca, inicialmente mediterrânea durante o fascismo, é de se esperar que sujeitos negros, nascidos ou crescidos na Itália, não sejam enxergados como pertencentes àquele território, isto é, italianos de fato. No imaginário coletivo, por exemplo, complementa o pesquisador afro-brasileiro, negros não são enxergados como cidadãos de países ocidentais. São africanos, no sentido mais racista e generalista que se pode atribuir ao termo, como se a África fosse um país. Ilustra esse preconceito o título de um capítulo chamado Qui siamo in Italia, non in Africa. Aqui estamos na Itália, não na África, da escrevivência Negreta Battisti, da autora afro-italiana Marilena Deli Rumozza, de ascendência ruandesa, que denuncia o tratamento xenofóbico e racista dispensado à sua família na Itália, que dificulta o ingresso no mercado de trabalho na aquisição de uma cidadania plena. As pesquisadoras Gaia Giuliani e Cristina Lombardi Diop, em Bianco e Nero, História dell'identità raciale degli italiani, publicação referência nos estudos de racialidade no caso italiano, mostram, a partir de uma abordagem interseccional, como cor e raça se cruzam com outros significados sociais, gênero, sexualidade, classe, pertença nacional, cultura, religião, deslocamento territorial e regional dos sujeitos racializados, bem como define a posição ocupada por cada sujeito nas relações de poder dentro de uma determinada sociedade. Qual é a relação entre a dinâmica da racialização na Itália e a monumentalização criada por Chego em sua cartografia literária? E Djaba Chego, nesse sentido, se caracteriza como obcecada por monumentos. Ela afirma que é por meio de um percurso diverso que conseguimos recomeçar uma Itália daquela que é propagada. É por este percurso que ela consegue recontar, a partir de uma perspectiva cartográfica contracolonial, a história daqueles colonizados e hoje imigrantes, vítimas de um sistema que se autogera e que se autoabsolve. E é esse o comportamento de todo o governo de direita e fascista. Chego, em Roma Negata, Percorsi Pós-Coloniali nella Città, ensaio escrito com o fotojornalista Rino Bianchi, contextualiza que Roma, talvez mais que a cidade do Cairo, é a cidade dos obeliscos. Os antigos romanos, sobretudo o imperador Augusto, adoravam traficá-los e colocá-los em fóruns. Era um prêmio de guerra, a prova do imensurável poder da Roma imperial. Depois, muitos obeliscos que tinham sido adornado casas privadas, fóruns, foram mão a mão recolocados. A palavra obelisco, porém, quase nunca vem associada à estação Termini, cujas proximidades ao obelisco Stele de Dogali. Trata-se de um obelisco egípcio autêntico, o qual foi transportado exatamente de Heliópolis e colocado diante da estação Termini. O obelisco foi dedicado, pode mudar,
Aqueles que caíram na Batalha de Dogali, escolhido pelo arquiteto italiano Francesco Azzurri para iluminar sua obra. Entretanto, Azzurri criou uma obra que não foi amada pelos seus contemporâneos. Ele dedicou aos heróis de Dogali, decorando a base com leões e placas de bronze com nomes de soldados italianos caídos. O monumento foi criticado pelo gosto funerário, ao contrário dos gostos dos antigos que se inscreviam nesses símbolos para comemorar seus heróis. A reação à obra de Azzurri, na opinião de Chego, exprime a vontade da Neonazione de exaltar o heroísmo dos italianos vencidos em terras africanas como um monumento muito heróico. A gente pode perceber pela segunda imagem, né, que tem ali, como se fosse um túmulo, o nome inscrito desses soldados que foram derrotados. E por isso que consideraram a obra com gosto funerário. E o leão, né, a gente pode pensar, tem essa relação, um símbolo da cultura africana. Então, e depois ele foi retirado, o leão, né, Idjaba. Então, não sei se ele está localizado próximo ainda. Não. Foi removido. Uhum. Restituíram. Foi devolvido. É interessante evidenciar que Chego desenha sua cartografia La Mia Casa dove Sono, assim como Roma Negata, utilizando os mesmos elementos que constituem os símbolos coloniais na Itália, isto é, obeliscos, mas numa escrita tracejada que relembra as memórias negras, massacres e genocídios em terras africanas ou no Mediterrâneo, numa chave que se aproxima muito mais daquela da Estela de Dogali. Chego promove, portanto, abro citação, uma demolição das cartografias de poder, uma reinvenção de geografias, nas palavras do pesquisador camaronês Bonaventure Suambengeng, escolhido, aliás, para ser curador da 36ª da Bienal de São Paulo no próximo ano. A autora afro-italiana usa, para isso, a reimaginação, o que significa, conforme o curador camaronês, usar a desoutrização como método, já que a reinvenção é uma promessa da desoutrização. E aqui é impossível não lembrar da Grada Quilomba, pesquisadora afrodiaspórica, que vai dizer que oposição e reinvenção são dois processos complementares, pois a oposição por si só não basta. Não se pode simplesmente se opor ao racismo, já que no vazio, após ter se oposto e resistido, ainda há necessidade de se tornar-se, de fazer-se de novo. Em outras palavras, há ainda a necessidade de tornarmos sujeitos. Fecho citação. Como escritora afro-italiana, Chego ressignifica essa monumentalização de Roma, cartografando na Black Italy, ainda que afetiva, mas sob tamanha perspectiva crítica, estabelecendo epistemes cruzadas entre corpo e território, corpo e cidade, ao enxergar intersecções entre despertencimento entre imigrantes e obeliscos, que relembram elementos da paisagem africana, estupros coloniais, o saqueamento de memórias, monumentos africanos, bem como a necropolítica em episódios de genocídio que emergem com naufrágios no mar Mediterrâneo. Ela relembra em La Mia Casa dove Sono e Roma Negata o triste episódio de 3 de outubro de 2013, com lamentação e luto da Operação Mare Nostrum, mesmo nome daquela realizada por Benito Mussolini pelas terras da África Oriental, responsável pela morte de 369 pessoas negras naufragadas no Canal da Sicília, incluindo mulheres, homens e crianças eritreias, episódio que sucedeu um funeral na estação Termini, em Roma. Idjaba Chego, como crítica literária, lê algumas de suas obras cartográficas a partir de Reconvexo, de Caetano Veloso. Seguindo os passos da escritora afro-italiana, acredito que posso ler seu percurso discursivo cartográfico, sua escrita afrodiaspórica através dos versos. Eu sou um corpo, um ser, um corpo só, tem cor, tem corte, e é a história do meu lugar. Eu sou a minha própria embarcação, eu sou a minha própria sorte. Presentes na canção Corpo no Mundo, da cantora baiana Luedji Luna, por refutar de forma engajada a outrização e o silenciamento da sua história e dos seus antepassados somalis e, por extensão, etíopes, eritreus, líbios. Entretanto, invertendo um verso, um corpo só, Idjaba não está sozinha.
Eu fico muito emocionada. Ela ajudou a emergir um movimento de autoras afro-italianas, tais como Gabriela Curuvilla, Gabriela Germandi, Cristina Balifará, Laila Wadia, Indy Mubiai, Marilena Deli Rumozza, Angélica Pesarini, criando uma possibilidade de existência híbrida, a qual ela nomeou de encruzilhada, mas possível. Este texto que eu escrevi é sobre um mapa não coerente. É centro, mas também é periferia. É Roma, mas também é Mogadiscio. É Idiaba, é Maria Carolina, é Adriana, mas também é você. Grazie pela attenzione. Muito obrigada. Tá ligado. Então, acho importantíssimo tudo isso, porque pode parecer, ou enfim, para mim poderia parecer, que se trata apenas de uma relação do indivíduo que busca um recentramento, um equilíbrio nesse mundo que desequilibra, que exclui, né? Então é preciso de se reequilibrar nesse mundo. Ao ler o livro da Idiaba, esse, né? Tá aqui. Então, Minha Casa é Onde Estou. Ela fala de stele, quer dizer, de obeliscos, e é muito curioso porque os obeliscos foram todos roubados, né? Quase todos roubados da África. Obeliscos maravilhosos. E eles são apropriados assim, sem a menor vergonha. Então, eles são um índice da falta de vergonha, do abuso, mas também, em última instância, acabam sendo o sinal de uma falta. A falta da alteridade, a falta da África, a falta de cada um, né, que cada uma sente nessas circunstâncias. Eu fiquei muito impressionada também, desculpem falar, também com o fato de que isso leva a dúvidas, a crises praticamente, a angústias ideológicas. Em L'Estelle d'Axum, a Idiaba fala do avô e tem um conflito, porque o avô viveu numa circunstância de nazismo, de fascismo. E a dúvida dela é, bom, ele soube sobreviver nisso, o que é ele, o que sou eu? As dúvidas, portanto, de um indivíduo desequilibrado na encruzilhada são terríveis, não é uma coisa simples. Eu acho que foram colocadas muito bem, excelentemente, pelas duas, pela Adriana e pela Carolina. Então, eu ponho isso em discussão, gostaria de ouvi-los. Bom, muito obrigado, né, por essa apresentação de vocês. Eu ainda estou me tornando um leitor da Idiaba, né, gostaria de ter tido Idiaba na graduação, né. Eu tive graduação em letras português e italiano, né, e confesso, a Adriana é uma das minhas confidentes. E numa turma em que a gente tem majoritariamente descendentes, né, de italiano, a empolgação não chegou para mim, né? A empolgação não chegou para mim. Não me identifiquei. Na época, embora gostasse da cultura, ainda gosto, eu senti falta de afro-italiane na graduação, né? Então, que bom que vocês existem, né? Nós pesquisadores, né? Estou agora entrando em contato com a literatura da Idiaba. A minha pergunta, né, eu estudei no meu pós-doutorado a Conceição Evaristo. Né, quando vocês trazem um conceito de escrevivência,
que, para mim, né, a crítica literária ainda não entendeu esse conceito. A crítica literária, estou falando, a crítica literária branca, eu tenho a impressão que ainda não entendeu esse conceito, que vocês trazem muito bem aqui. E, de certa forma, né, pensar esse conceito na literatura da Ediaba é uma coisa que me chama bastante atenção. Vocês estão corretíssimas, e também quem sou eu para dizer isso, né? Na fala das duas, esse conceito de escrevivência apareceu bastante, e não é uma pergunta, é um motivo para vocês falarem mais sobre isso. Dos 3 pilares, né, que a Carol, estou chamando de Carol já, tá, Carol? Sobre os 3 pilares que você muito bem explicou, e a questão do corpo, né, eles estão atrelados à questão do corpo preto, né, que eu sempre falo nos grupos de pesquisa, que é um corpo do particípio. É um corpo escravizado, né, fetichizado. Né? Eu queria que vocês falassem um pouco, se possível, dessa questão do corpo, a partir da escrevivência, nas obras da Ediaba, que eu ainda estou fazendo a leitura. No poema de abertura foi falado, né, nesse poema belíssimo, a presença do corpo está presente na questão da medula, né, que é muito interessante. E não sei se vocês combinaram, no fragmento que a Carol leu, tem a questão dos pés, que foi lido. Então, a questão do corpo, desse corpo preto que ainda procura, né? Nós mesmos, como brasileiros negros, a gente ainda procura a nossa casa, né? A nossa casa onde é, né? E eu gostaria que vocês falassem mais se possível, sobre essa questão do corpo na literatura da Ediaba. E é interessante, naquela imagem das Olimpíadas, além do embranquecimento, né, do corpo, aí eu estou trazendo o corpo novamente, há também um recorte do rabo de cavalo da imagem. Né? Aí eu estou olhando para a Carol, estou olhando para você, porque estou olhando para as mulheres que estão trançadas. Né? Essa questão do corpo é muito interessante nesse conceito de escrevivência da Conceição, e que vocês trouxeram para a literatura da Ediaba. Se possível, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre a questão do corpo na literatura da Ediaba, eu agradeço. Mais uma vez, obrigado pela partilha de saberes. Quer começar? É uma pergunta muito importante. Eu até discuto com a Suzy, falei que em outro momento vou poder discutir isso com a minha outra orientadora, né? Com a extensão da pesquisa. Porque meu interesse nas obras de Ediaba é estudar a cartografia, tanto é que meu projeto é intitulado Na Roma Negata, Espaço, Memória e Identidade Afrodiaspórica nas obras da escritora afro-italiana Ediaba Chego. E eu percebo, lendo a crítica da racialidade, né, a gente fala muito sobre cor, raça, território. Então, é impossível falar de espaço sem o corpo, né, o corpo no mundo. E eu acredito que, de alguma forma, eu vou ter que fazer essa episteme cruzada, essa encruzilhada, pela forma até como a autora mobiliza uma corporeidade desses monumentos. E me chama a atenção como ela constrói as metáforas, principalmente dos obeliscos, como a Estela de Axum, do saqueamento com os estupros coloniais. E é muito forte, né? Eu fico até muito sensibilizada quando eu leio. Então, essa presença do corpo, para mim, fica uma indissociável a Ediaba do elefante também de Bernini, né? Até como ela descreve. Então, essa hibridização, acho que a gente começa com uma encruzilhada de fronteira que vai se desdobrando em outras encruzilhadas na obra da Ediaba. E essas outras encruzilhadas são todas corporificadas. E eu acho que também, agora a gente vai se estender na discussão do romanceado aqui, isso é muito mais presente na fetichização do corpo negro, feminino, negro, da objetificação, sexualização. Eu acredito também que a presença do corpo também nesta obra, a gente pode refletir como a necessidade do sujeito negro falar de si, do seu próprio corpo, sair dessa outrização. Porque a gente vai perceber que
essa fetichização ela foi muito bem alicerçada, construída historicamente por discursos raciais, fascistas, misóginos, por canções, né, da Itália. E, principalmente, né, lendo a crítica, existe uma fetichização do corpo da mulher abissínia, né? Então, a gente vai conseguir entender ainda mais esses, como posso dizer, instrumentos, vetores da racialização do corpo negro feminino na Itália. É que aqui eu não consigo mostrar agora, mas lá na década de 30, 1935, por aí, saíam nas revistas italianas os quadrinhos de um quadrinista chamado De Seta, de mulheres negras etíopes, todas sexualizadas e colocadas como pacotes postais de envio de uma lembrança da África para a Itália. Então, eu vejo a corporeidade como essa necessidade de falar do nosso corpo, né, de tirar esse papel daqueles instrumentos, esses vetores. E aí, essas corporeidades, elas atravessam os monumentos, e eu queria destacar muito o corpo na obra Roma Negata, o ensaio, que é uma escrita mais ensaística, mais objetiva, menos afetiva, se é que a gente pode dizer, né, menos afetiva, mas ela é menos ficcional. E como ela foi escrita em coautoria com um fotojornalista, eu achei muito interessante o corpo com um monumento. São pessoas negras fotografadas nesses lugares onde tem os monumentos que relembram as memórias negras. E por isso que eu pensei muito no clipe da própria Luigi Luna, um corpo nero nel mondo, né? Que é um corpo no mundo. E aí eu falei, nossa, essas hibridizações. Então, justamente pelas relações entre corpo negro, espaço, corpo negro e território, que faz com que nós também conseguimos se aproximar das vivências, nos aproximar das vivências da Idiaba, né? E eu consigo mobilizar aqui a Saidia Hartmann, que é uma autora afro-americana, consigo mobilizar a Conceição Evaristo, né? Então, acho que nós todas estamos falando do nosso corpo. E que bom que nós estamos falando agora, né? Eu concordo com a Adri, eu acho que tem talvez duas vertentes, assim, ou duas possibilidades de enxergar o corpo na obra, não só da Idiaba Chego, mas também na obra dessas outras afro-escritoras, enfim, escritoras que vão pensar a questão da escrevivência. Talvez, especificamente na obra da Idiaba, eu concordo com a Adri, que me parece que tanto os monumentos quanto a própria cidade ganham corpo. Eu estou pensando na minha casa onde estou, é quase como se corporificasse Roma e Mogadishu e se tornassem personagens, além de pensar a cartografia, eles me parecem que se tornam quase personagens, quase pessoas, de fato, no qual eu consigo enxergar membros e tudo mais. E quase esses monumentos, quase como órgãos dessas pessoas, e as pessoas também como fazendo parte, né, as pessoas reais, constituindo essas outras pessoas metafóricas. Mas eu acho que uma coisa que precisa ficar bastante explícita é justamente entender a diferença que é quando um preto se descreve. E aí, como é que a descrição desse corpo é feito, primeiro, e quando uma preta se descreve, né? Porque, de fato, às vezes, nem há a descrição de um corpo. Porque não precisa. Porque todas essas páginas, eu estou vendo um corpo sendo construído narrativamente, né? Eu fico pensando, não só na Dona Conceição, de como ela descreve as suas protagonistas, vamos pensar assim, ou na minha autora predileta da vida, que é a Toni Morrison, e como ela descreve também as suas mulheres, né? A gente sempre fala disso, né, das mulheres, da Toni e tal. Mas eu estou pensando também na Maria Firmina dos Reis, por exemplo, já que a gente está pensando em retomar pretas que são importantes para isso. Eu estou pensando, por exemplo, na Maria Firmina e no Úrsula, quando ela faz uma descrição muito honesta e muito digna da preta Susana,
porque ela é uma outra preta que está descrevendo uma preta, né? Uma mulher uma mulher mais velha, que tem aquele corpo de uma mulher, né, mais velha, e que não é uma descrição hipersexualizada, mas também como ela descreve como que chama o Tarcísio? Tarcísio, né, que é o nome do preto lá, que também não é descrito de uma forma ou animalizada ou hipersexualizada, mas é descrito como uma pessoa. Então, eu acho que, às vezes, a descrição ou a não descrição, mas como é que o texto tá construído, mostra para a gente que é uma pessoa negra que tá escrevendo, né? O fato dela colocar... é Tarcísio, não é? Eu esqueci o nome dele. Tanto ele quanto a preta Suzana como pessoas que falam e que não são narradas, mas que se narram, já faz com que essas pessoas sejam descritas como pessoas. O fato dela descrever o Fernando como quase uma besta fera, né? Ele não fala, ele só grita. Ele não consegue juntar duas frases, né? Parece até alguém que a gente conheceu recentemente na história do Brasil. E aí, que era branco também e descendente italiano. Mas eu acho que é importante, então, a gente talvez ver isso. Talvez essas descrições e essas marcas corporais, às vezes, elas não estão tão explícitas. Mas, quando a gente vai no profundo do texto, a gente consegue, me parece, enxergar como que isso está presente e como que é, de fato, um ato político ela se descrever ou não desta forma, né? Então, você estava falando da Dona Conceição, estava pensando, por exemplo, no Olhos d'Água, que, então, a gente tem várias mulheres, né, que são protagonistas dos contos, e eu sempre esqueço o nome dessa também, dessa senhora, mas, enfim, bom, tem a Ana da Venga, né? Mas, tirando ela, tem esse outro conto que vai falar dessa mulher que é uma idosa, né, que não quer se casar, que ela vive a sexualidade dela de uma forma muito arrojada e muito... se apropriou do corpo e não está nem aí, né? E fala e pratica do jeito que ela quer, como a Ana da Venga também, de uma certa forma, né? E eu acho muito interessante ver isso, como essas mulheres estão descritas, que é muito diferente de, por exemplo, o que acontece com a Bertoleza, Rita Baiana, por exemplo. Ou a Bertoleza, por exemplo. Exato. Ou até mesmo o que acontece com a Gabriela, né? Que ela é para ser degustada. O nome dela é Gabriela Cravo e Canela. Ela é um tempero. Então, acho que é importante pensar isso. Talvez, em alguns momentos, me parece que o simples fato de ser uma mulher negra que está se descrevendo, ela vai se valer de artifícios que mostrem para a gente que é uma mulher negra que está se descrevendo e que não vai partir para esse lado, né, hipersexualizado. A gente tem textos, às vezes, que as pessoas nem falam se é branco ou negro, né? Só que, lendo o texto, a gente fala, essa mulher não é branca. Porque não tem condição dela ser branca se ela passa por certas coisas. Não sei se eu respondi, eu nunca acho que eu respondo. Na sua fala, você falou algo que é muito interessante em relação à escrita de si, à autoficção, né? Que não é isso, né? E o que é muito interessante, porque o que acontece, né? Eu prometi me comportar, minha irmã está me olhando feio aqui já, né? Olha, irmã! O que acontece, né? Geralmente, né, alguns críticos, né, alguns acadêmicos e pesquisadores têm uma tendência em dizer que a escrita de autoria negra, né, ela é só identitária. Ela é identitária. Perguntaram uma vez isso para a Dona Conceição e ela falou assim: qual que é o problema disso? E aí ela falou assim que a questão está e é interessante. A Conceição Evaristo, ela é acadêmica, ela tem domínio, né? Ela, como eu, como a Adriana e muito provavelmente você, nós tivemos uma formação inicial a da etapa básica também, né? A gente teve uma formação de graduação europocentrada e hegemônica, né? E heteronormativa.
E aí a Conceição respondeu que essas questões que estão nas nossas vivências, elas precisam ser arrumadas. E ela tem um termo que ela fala de arrumação das palavras no texto, né? Partindo disso, então, eu preciso ler tudo da Idiaba, porque eu estou querendo, e vocês vão me responder já agora. Pega o novo, que vai ser lançado aqui. Já aproveita, pega autógrafo. Ai, como eu queria ter tido na graduação, ou na pós-graduação. Na pós. Deus, nem na pós. De que maneira vocês, Adriana também, de que maneira vocês diriam que a arrumação das palavras acontece na Idiaba? Posso só fazer uma? Eu vou ser bem breve também. Eu só queria falar duas coisas. Uma que você citou, essa coisa da Dona Conceição, né? E eu acho que é importante a gente pensar que essa ideia, né? Porque é muito fácil você dizer que o que a gente está fazendo é pauta identitária, ou que a gente está falando de um exemplo, quando você se coloca como única possibilidade de existência, né, de humanidade, né? Quando você inventa uma raça e fala que só você faz parte, e todo o resto, que é muito mais do que um só, é pouco, né? É interessante ver esse jogo. Mas eu acho que uma coisa que ela fala muito também, que eu acho que a gente precisa levar em consideração, é que textos escreviventes, quando a gente vai falar dos nossos termos, das nossas lendas, contar as nossas histórias, enfim, a gente se inscreve numa historiografia, dá uma ideia de legitimidade também. Porque se essa história só nos mostra, ou como números, como vai dizer a Saidia Hartman, né, ou quando nem números, né, ou só nos mostra como derrotados, pacíficos, escravizados, ou como máquinas de procriar, né, e de atender aos desejos da carne, eu acho que é muito interessante o que a fabulação crítica, e aí esse conceito é da Saidia Hartman, que a Adri estava falando, não meu, e o que a escrevivência fazem, porque eu tento pensar uma escrevivência fabulatória, uma fabulação escrevivente, digamos assim, que é, de fato, possibilitar que esses números, quando eram números, sejam pessoas, se inscrevam, legitimem, reivindiquem a humanidade. Então, o que a Idiaba e tantas outras que nós já citamos aqui, eu espero que eu consiga fazer em algum momento também, o que a gente faz, né? Elas, por enquanto elas, né? Fazem, é de fato atribuir humanidade para esses seres que antes não eram nada. E atribuir humanidade, Preto, como que é seu nome mesmo? Leandro, é também apresentar problemas, né? Porque seres humanos são complexos. Então, quando eu escrevo um texto que tem gente que é boazinha e ruinzinha, eu também estou possibilitando que essas pessoas sejam pessoas. Eu acho que é mais ou menos isso que elas fazem. Então, acho que é isso que arruma, né, arruma desse jeito, vamos dizer assim, essas epistemes. Tem aquele livro que eu sempre esqueço o nome da autora, que é uma preta também, que acho que é do Senegal, que é Precisamos de Novos Nomes. Né? Oi? Zimbábue, obrigada. Precisamos de novos nomes. Novelle, né? Novelle. Muito obrigada. Você vê que eu li muitas, graças a Deus, eu tenho lido muitas pretas africanas, eu estou meio... Mas, enfim, é mais ou menos, é um romance que, na minha opinião, ela vai mais ou menos falar disso. Então, acho que, assim, talvez quem está mais fazendo romance, poesia, vai lá e arruma as palavras literariamente, né? E a gente aqui está tentando criar isso também do ponto de vista dos conceitos, né? Então, se eu falo que eu estou fazendo uma escrevivência fabulatória, sei lá, eu estou inventando um negócio para também, porque, assim, se é isso, né, que a academia quer, a academia precisa tanto que a gente bote nome nas coisas e que seja um nome assim, né? A Dona Conceição fala, se é isso que eles querem, então tá bom, então a gente vai botar. Para não falar de... Pois é, mas é o que ela está falando, né? É o que ela está falando. Eu queria muito falar. E é o que a cristã percebe na utilização da Conceição. E exato, não dá conta. Poética, mas não são das palavras. Não, e porque não dá conta. Exato. E é o que ela fala, se eles não dão conta,
A gente, é muito interessante uma coisa que ela diz, né? A gente, nós, pretes, a gente não teve que aprender, é o que você falou, todo um panorama histórico, toda uma teoria histórica que é que não é afrocentrada, mas que ela é do norte global. A gente não consegue falar do Foucault, a gente não fala do Aristóteles, a gente não sabe falar esses nomes, a gente sabe falar Foucault, Derrida, todos esses nomes a gente sabe falar. Saussure, tinha uma aluna minha que ficava mexendo comigo, fala Saussure, a gente sabe falar esses nomes, né? Então, sinto muito, a gente, além dessa teoria, a gente tem a nossa. A gente sabe falar de cosmopercepção, sabe falar de tempo linear, sabe falar de escrevivência, sabe falar de tempo espiralar, de português, a gente cita nosso nome e sobrenome, como diria Lélia Gonzalez, porque a gente já está cansado de ser narrado pelo outro e de ser chamado, né, como o outro quiser nos chamar. Então, ela falou uma coisa em aula muito interessante, né? Porque eu tive o privilégio de ter um semestre inteiro de aula presencial com Dona Conceição Evaristo. Nossa. E aí ela falou, quando eles não entendem muito bem o que eu estou falando por escrevivência, eu falo, vai estudar. Eu não tive que estudar. Então, assim, eu acho que é mais ou menos isso que a gente está pensando, como que em cada quadrado, que não é exatamente um quadrado, mas que é uma espiral, a gente consegue ir elaborando esses novos termos e fazendo essas novas epistemes. Eu que agradeço. Não, por favor. Eu acho que tem uma diferença muito grande entre eu e a Conceição e muitas das minhas colegas. Falamos muito disso, a experiência da escravidão. Exato. Eu não, o meu antepassados não tem essa experiência. Tem essa experiência é um lado muito errado, porque eu sempre falo com Jara Khan, falo também com a Esperança, que está no lado do Atlântico. E no lado do Atlântico, você sabe que a história é o do Middle Passage. E a gente, nas Américas do Norte e do Sul, não sabe onde chegaram os antepassados. Chegaram do navio, mas não. Chegaram da África, mas onde a gente não sabe. As pessoas não sabem. Mas para mim, para Gabriela Curuvi, para Gabriela Germandi e Cristina Alifara, que somos da África Oriental, da África Este, sabemos o árbitro genealógico, sabemos o nome dos antepassados. Eu acho que isso é uma diferença muito grande. E também a história da escravidão no Oceano Indiano é uma história que tem que pesquisar, eu e muita gente. Mas eu sei, isso é muito ruim para mim, para minha família também, mas eu sei que do lado do pai, o meu bisavô tinha pessoas escravizadas, porque comerciava, estava no tráfego. Eu acho que isso é muito importante para entender a África do Oeste. Sim. Porque tem a experiência da minha mãe, que é nômada, que não tinha pessoas escravizadas, que também tinha problemas da guerra. Eu falei na Cassandra. Mas também tem o lado do meu pai, da família do meu pai, que alguns chegaram do Oman, alguns chegaram... Eu acho que a geografia é bem importante para entender as coisas. Eu falo muito da colonização, porque a colonização é um espaço da ambiguidade, se pode dizer, onde você pode ser no lado errado, como meu avô. Eu falo do avô porque ele trabalhou com colonizadores, ele era intérprete de um fascista, um general, não somente ele, mas muitos, mas também um dos maiores criminais da guerra da Itália, que é Rodolfo Graziani. Eu sempre estou nesse pensamento de entender como uma pessoa colonizada, como meu avô, porque era colonizado, escolheu de trabalhar com colonizadores. E a maioria das pessoas na colônia não enfrentaram como a Argélia, não foram na luta, aceitaram a colonização. Isso é muito triste, porque você não tem espaço para a luta.
não? Tem espaço para luta, mas também não tem. Tem gente aqui também que foi no quilombo. Tem o Malcolm X falou muito bem: escravo de casa, escravo da plantação. E mais ou menos é assim também na colonização. E eu sempre estava pensando como meu avô foi lá interpretando, traduzindo as palavras. E para mim é muito importante, porque o italiano que eu uso agora é descolonizado para mim, porque eu trato de arrumar palavras assim, eu trato assim na minha literatura, mas eu acho que a história é muito complicada. E também a história da Paola Egono, da street art branca, das virou, Olimpíadas, da negra virou branca, é muito complicada, porque também eu acho que o street artist cria as polêmicas. Isso é muito ruim, porque também era um momento da Itália onde toda a Itália estava feliz por esse equipo que era misturado. E pela primeira vez passou algo com esse equipo, não de agora, mas antes. E essa virada somente racial que fiz o street artist era o problema para mim, antes da pintar do branco, não? E porque também você escolhe uma pessoa, quando tem na equipe tem uma russa, uma albanesa, três africanas de diferentes pontos da África. Eu acho que também essa diversidade é muito importante num país como a Itália agora, porque na Itália tem quase 195 pessoas, grupos diferentes. Étnicos. De todo mundo. No meu bairro moram pessoas de Bangladesh, pessoas de Egito, brasileiras, peruanas. Tem muitas pessoas. Essa multiplicidade, pluralidade, eu muito mais falo da pluralidade, porque no meu país tem essa pluralidade. E eu acho que toda essa obsessão sobre a negritude chega do colonialismo, porque no imaginário o estrangeiro é negro, mas no número não muito. Isso para mim é muito estranho. E também tem outra coisa na minha literatura que eu acho que é importante, que é a religião islâmica. E também isso é muito do Oceano Indiano, porque você não está perto da Europa. Agora, por exemplo, na Somália, as mulheres embranquecem a pele com as cremas, mas não para parecer aos europeus. Não querem ser semelhantes aos europeus, querem ser semelhantes aos árabes. E também tem essa relação com os árabes, que não é fácil, porque isso sim é uma relação de escravidão ou de olhada escravizada, mas é diferente da olhada europeia. Tem os dois na Somália, temos o europeu e temos os árabes, e você está no meio. E isso era para explicar um pouco a complexidade da escrita, não só minha, de também todas essas mulheres. Sim, da Cristina, e também desculpa, eu enviei uma mensagem à Curo. Eu chamo ela de Curo porque somos muitas amigas, Gabriela Curuvilla, e ela não é afro-italiana, ela é brown. Isso que eu ia falar. Então, eu disse a ela de um pouco engraçada, não, porque na Itália passa sempre isso, que ela está nessa pesquisa muito grande, quando se fala mas que ela é brown. Agora eu disse, vou dar a você a cidadania afro-italiana, porque é muito lindo da Curo. Vai dar o preto card para ela. Mas é interessante para mim, porque nós somos o grupo das velhas da literatura. Agora, a Marilena somente nessa foto é quase nova, mas tem muitas mulheres novas, muito interessantes. Se você tem Instagram, você tem que seguir a Esperanza Cusimana, que é de origem ruandesa. Ela está fazendo uma viagem, eu acho uma viagem linda, para descobrir sua família, porque ela foi raptada no momento do genocídio, foi trazida para a Itália,
uma coisa muito ruim, e ela não conhecia nada da família. Agora descobriu a avó dela, e tem essa foto maravilhosa, essa coisa que ela escreveu sobre o encontro com a avó dela, depois do genocídio, depois dos 30 anos, onde ela não tinha nenhuma ideia se tinha uma família viva ou não. Ou não. Eu acho que tem muitas histórias, e aqui também na foto temos muita diversidade. Sim. Eu acho que isso agora, dentro da identidade negra, tem também a identidade negra, mas também negra onde? Porque é muito, muito importante para nós entender o lugar geográfico. Eu gosto muito da sua fala, os dois. As duas. Os dois é espanhol. As duas, porque eu nos caso é muito interessante para mim, porque estou pensando, sim, é verdade, porque eu acho que Brasil e Itália têm muitas coisas em comum, mas também muitas diversidades. Eu acho que é muito interessante. Muito obrigada. Imagina, a gente que agradece, mas eu acho que é por isso que é muito bacana pensar, tanto no ponto de vista da escrevivência ou da fabulação, porque permite que a gente tenha contato com essa diversidade toda e com esses diferentes pontos de vista. Como você está dizendo, você sabe, né? Aqui no Brasil, realmente, quase ninguém consegue recuperar os antepassados, né? Não, aí você vai recuperar o lugar, mas você não vai saber quem era. E aí, pensar em fabular, por exemplo, aqui faz muito sentido, porque como eu não tenho, né, como recuperar, eu posso fabular uma existência digna para esses meus antepassados. E justamente poder ver essas multiplicidades geográficas, eu acho que também é mais um ponto que reforça essa ideia de que a África é muito mais do que um país, né, como as pessoas acham, e pensar também que tem os pretos, né, como se fosse os pretos. As pretas, né? E aí a gente precisa entender que não é bem assim, que as coisas são um pouco diferentes. Depois você fala de novo o nome da ruandesa para a gente poder seguir. Por favor, obrigada. Você quer falar, professora? Queria fazer um comentário que parece que combinei com a Jaba, mas juro que a gente não combinou. Em primeiro lugar, quero dar os parabéns a vocês as duas, porque foi muito interessante, bonito e instigante ouvir as vossas falas. Mas eu gostaria um pouco de continuar aquilo que Ijaba estava colocando, porque puxando um pouco a brasa a minha sardinha, que é uma sardinha que tem a ver com as literaturas africanas, e então realçar um pouco como o romance e outras obras, o romance que a gente está trabalhando, Adwa, e outra reflexão que Jaba vai mobilizando, tem muito a ver com o contexto também da Somália, não é? Então, exatamente nesse sentido de deixarmos de trabalhar com categorias muito genéricas, não é? O racismo europeu. Eu não tenho a certeza que exista um racismo europeu, eu tenho a certeza que existem muitos racismos entre os vários países da Europa. E o racismo italiano, como se nacionalizou, se camuflou, se especificou, enfim. Então, nesse sentido, acho que a gente precisa realmente ter uma malha um pouco mais fina quando pensamos essas questões, sobretudo para Adriana, eu falo muito com ela, não é? Você sabe, para um trabalho que tem a ver com cartografias, não é? E então, por exemplo, a questão da relação entre Mogadiscio e Roma me parece absolutamente central no romance como Adwa e também, mas não como lugares Somália e Itália, como duas cidades, como duas metrópoles, como dois lugares específicos dentro de uma trajetória histórica muito maior. Porque, fundamentalmente, a questão é recusar categorias que nascem profundamente da colonização. Os pretos, os africanos. Então, assim, quando na casa dove eu sono, Ijaba diz, eu sou uma mulher negra somali,
o fato de estar negra e somali na mesma frase, de um ponto de vista da situação que a Somália tem tudo a ver, não é? Tem tudo a ver com essa questão do Oceano Índico, tem tudo a ver com as relações entre universalismos, entre religiões. Então, o convite que eu gostava de fazer era também de olhar do lado da reflexão que tem a ver, por exemplo, com o contexto somali na colonização e também no pós-independência, porque a situação não é um virar de página, não é? A passagem, a independência sômala, que demora 10 anos, enfim, e se alcança, abre depois uma fase histórica também muito complexa, de grande complexidade. Então, me parece que uma da marca da obra da Idjaba, da obra literária da Idjaba, eu acho que Adwa não tem cara de romance, é um romance. A gente é muito importante reivindicar exato. E reivindicar a dimensão estética das obras de pessoas que se situam em situações de fronteiras. Então, isso é fundamental. Tem muito a ver com uma problematização dos próprios contextos africanos, nesse caso específico, da África Oriental e da África do Oceano Índico. Então, o movimento é duplo, não é? Se é um movimento que tem a ver com a diáspora, com a situação das pessoas na diáspora, no contexto da Itália e de Roma, porque garanto que se Idjaba vivesse na Sicília ou em Milão, a situação poderia ser até muito diferente. Roma foi a capital. Exato. Então, assim, isso também são lugares que determinam profundamente a dimensão política e também do outro lado, também do lado do continente africano, é muito importante a gente não ter esse olhar generalizador, né? Não ter essa perspectiva de África como um país, não é? Que é aquilo que muitas vezes a gente vê, inclusive quando as intenções são muito boas. Mas elas acabam não sendo, não é? Porque realmente a questão da diferença gigantesca entre a história da África Ocidental e a história da África Oriental é realmente fundamental de se considerar. E só para dizer ao nosso colega, esse ano a gente está ensinando Idjaba Chego num curso de graduação. Você será muito bem-vindo. E a No Violet Bulawayo também está sempre nos meus programas. Todos e todas muito bem-vindos. Mas como se pode trazer essas outras afro-italianas no mercado brasileiro? Porque eu acho que não tem, ou tem pouco. Marilena, está traduzida. O anterior a esse, como que chama? Racisti, não sei o que, esqueci o nome. Está traduzido já. É uma professora, é isso que eu ia falar. Eu acho que uma das coisas, talvez, Idjaba, que façam essas autoras entrarem no mercado é pesquisa. Porque muito pesquisador e muita pesquisadora usa as obras e aí ou elas mesmas traduzem ou entram em contato com as editoras para poder traduzir, né? O Negreta é uma professora, uma pesquisadora da Bahia que está traduzindo, como parte do doutorado dela. Acho que isso é uma coisa. Acho que a outra coisa é que, de fato, atualmente, agora que eu tenho entrado mais no mercado editorial, a gente está vendo que, seja porque o capitalismo se apropria de todas as pautas, seja porque as pequenas editoras estão pensando nessas questões, a gente tem muito mais tradução e muito mais publicação de autores e autoras não brancas e de várias pessoas de vários lugares da África, por exemplo. Então, eu acho que as coisas estão caminhando. Você estava falando do seu avô, eu estava pensando no texto da Iaguazí, você conhece? Que é O Caminho para Casa,
que vai justamente contar, né, como que essas relações aconteciam entre africanos e também entre o pessoal da Inglaterra, né, e como tinha essa coisa de comprar e de vender, e que não era tudo tão também cor-de-rosa, né, essa ideia muito também plácida, que tudo em África estava lindo, tudo tranquilo, as pessoas andando, né, e vivendo essa vida idílica, tal, até que o colonizador chegou e acabou com... fez... Claro, a gente não está aqui passando pano para a colonização, e no caso do Brasil, ainda mais, não estamos passando pano para a escravização, né? Não estamos falando isso. Mas, de fato, as relações são muito mais complexas do que simplesmente isso. Então, acho que agora a gente está num momento muito profícuo, tanto para quem pesquisa quanto para quem se interessa, que está tendo muito mais publicação. Mas me parece que essas publicações sempre vêm de quem está fazendo pesquisa, que acaba pedindo, né? Ou traduz, ou a pessoa própria traduz. Eu sou associada da Associação Brasileira de Professores de Italiano no Brasil, a ABPI, e recentemente eu fiz um curso sobre branquitude na Itália. Então, eu pude dialogar, né, ouvir outros professores universitários e não universitários que dão aula de italiano, e justamente a gente mobilizou afro-italianas, né, no caso, a professora que ministrou, e todas as pessoas do grupo são pessoas da linguística aplicada, que têm o interesse de montar unidades temáticas a partir das obras das afro-italianas. Então, eu acho que, de novo, a pesquisa, e principalmente pelo viés da linguística aplicada, com as unidades materiais didáticos de língua italiana, que também nós não tivemos, né? Eu fiz graduação em italiano, não tive. Então, acho que a linguística aplicada, e esse grupo da Bahia é um grupo muito bonito, pude conhecer também no colóquio de raça, no Rio de Janeiro, e pude também me atualizar dessa recepção das afro-italianas no Brasil. E eu gostaria também de fazer uma ressalva, né? Eu trouxe a Carol aqui, que a Carol tem um programa Casate Convida, hoje convida a Carol. Casate é convidada, para a gente poder pensar também as nossas afro-brasileiras, porque eu também percebo, quero saber se a Idiaba concorda comigo, um movimento das afro-italianas negras de se lerem por Grada Quilomba, Conceição Evaristo. Então, acho que essa via de mão dupla, né, nós para as afro-italianas para nós, seria interessante essa conversa, e eu acho que essa mesa simbolizou essa conversa, essa troca de afrodescendência. E quanto à minha pesquisa, esse recorte, como a Helena chamou a atenção, muito importante, ele vai ganhar mais notoriedade agora. Né? A partir de setembro, eu faço um doutorado sanduíche com a Gaia Giuliani, no Centro de Estudos Sociais de Coimbra, e a gente já pôde ter muitos diálogos por e-mail sobre essa baliza de teorias, né, que eu preciso ter no meu estudo, de trazer as afrodescendentes nos Estados Unidos, no Brasil, mas como eu posso pensar também a experiência racial na Itália, a partir desses entrecruzamentos de essa diversidade religiosa, geográfica, e aí também pensando nos monumentos também que estão na Somália, né? Também monumentos que têm essa via com Roma. Então, é algo que vai se desdobrar agora, e eu fico muito feliz, Idiaba, graças à sua obra. Você fala muito sobre a dificuldade de deslocamento, principalmente no ensaio Viajantes, que foi traduzido no Brasil, e graças à sua obra eu vou poder também ter um direito a me deslocar internacionalmente. Obrigada. É só uma observação mesmo. A Idiaba fez uma observação, a professora também, bastante interessante, porque para nós brasileiros, a gente, mesmo a partir de um olhar que não seja específico nosso, a gente tem mais o conhecimento da África ocidental, o Atlântico. A gente tem mais familiaridade com o Atlântico, né? Eu achei extremamente importante pensar a África Oriental, pensar o outro oceano, né? Que é interessante porque ele não é homogêneo. Existe aí uma heterogeneidade, né? E a questão também da religião e suas várias nuances na literatura é algo também interessante para você pensar, né? Adriana, a Carol também,
Eu falo isso porque eu estou partindo da Conceição, porque foi quem eu estudei no pós-doutorado, que eu estudei a presença da cultura banto e iorubá na Conceição Evaristo, e eu ia para alguns eventos, as pessoas falavam que eu estudava o macumba, né? Eu falei, você está estudando isso na Conceição Evaristo, né? Por que eu falo isso? Porque o modo como a Conceição traz, né, esses elementos de forma, às vezes, muito sutil da cultura, eu acho que, embora existem aí nomenclaturas iorubás na Conceição, ela vai muito para uma nomenclatura banto, né? Foi algo que me chamou bastante a atenção e foi difícil de perceber, mesmo que eu tivesse algum pouquinho de conhecimento por conta do axé, né? E essas questões são interessantes para a gente pensar, porque a gente é do Atlântico, né? E para nós, a Umbanda e o Candomblé é algo que a gente tem um pouquinho de familiaridade, mas em relação às questões da religião muçulmana, dessas questões, ainda a gente, eu falo por mim, tá? Não saberia ainda como pensar, como isso se configura numa arrumação de palavras, né? Então, isso é bastante interessante para vocês pensarem na pesquisa de vocês, né? Enfim, era só um comentário mesmo. Ai, Jaba. É muito útil para as pesquisas. Eu acho também para conhecer a África é Abdurrazak Gurna, que ele ganhou o Nobel. Ele fala da Tanzânia, mais ou menos, mas ele fala também desse Oceano Índico e da conexão com diferentes colonialismos, porque África do Oeste, os italianos, mas também os alemães. É muito interessante. Tem o livro que se chama Afterlives, eu não sei o título no português, mas como é? Eu acho que é muito útil para vocês, porque fala muito dessa conexão que é, e ele é muito experto de mapas, porque eu escutei uma palestra dele, e se você vai escutar ou ler livros, são livros que falam muito da história esse pedaço da África. Eu acho que é muito lindo. Obrigada, Idjaba. Obrigada, Helena. Alguém quer falar, por favor? Acho que acho que tá. Eu não formulei bem o que eu quero falar, mas voltando na temática de encruzilhadas, de encontros e desencontros, eu acho que nossa, eu queria saber tanto para vocês quanto para Idjaba, como que foi esse encontro com o Brasil, né, essa encruzilhada, assim, eu não sei exatamente as palavras para usar sobre isso, mas em todo esse contexto e todo esse assunto, gente, vocês entenderam, eu acho, né? Meu Deus. A experiência... Meu Deus, calma. A experiência de trazer a sua obra para o Brasil e encontrar aqui algo que a gente também procura, talvez, eu não sei dizer se seria isso, né, no meio dessas encruzilhadas mesmo, né, e dessas dimensões de separação e de procura. Deu para pegar? Isso, eu acho que tanto... não sei, como leitores, não sei. Vocês têm microfone, vocês falam. Como é que foi trazer para cá? A gente não participa. Eu não estou certa, porque eu escrevi um livro sobre Caetano Veloso. Isso chamou a atenção da minha editora aqui no Brasil, que é a Nós, e ela ficou curiosa também dos outros livros. Ela gostou e publicou. Mas essa é a história editorial. Mas tem uma história
que é minha, que amo muito esse país do Brasil, porque tem muitas contradições também. É um país lindo, tem música linda, literatura, mas também tem muito racismo estrutural. E para uma pessoa que estuda colonialismo, o Brasil chama muita atenção, porque você sabe, não, que aqui a escravidão acabou muito tarde. E por último, e também essa escravidão está na vida do cada dia. Eu também vi quando eu fui no restaurante aqui, eu falei com você, e essa olhada da escravidão que chega da escravidão é uma experiência bastante nova para mim, porque temos olhadas também na Itália, mas diferente. E também uma olhada onde você e a pessoa pode brigar, é uma causa mais democrática, não sei, não é um racismo que vai romper tu corpo completamente. E aqui não tem espaço para briga. Eu acho que agora tem muita gente que está resistindo, mas tem também a estrutura que está lá. E a estrutura é na Europa também, mas é diferente. Chega do colonialismo, chega de outras coisas. E também da escravidão mediterrânea, pequena, mas não muito. Aqui tem essa olhada. E eu fiquei muito interessada por essa história. Eu li muitas coisas, muitas mulheres negras e também literatura clássica brasileira. E eu acho que esse interesse para o Brasil ficou o interesse do Brasil para mim. Isso assim é uma troca, acho. Mas para mim é muito interessante ver as pesquisas das mulheres negras aqui, porque não é somente que eu uso a minha obra, vocês, mas também para entender algo sobre o país, eu acho, não? É muito interessante que temos essa conversa mundial sobre a negritude nesse momento. Eu tenho um sonho, mas a gente não pensou no Rio de Janeiro, porque eu vi no jornal que a novembro vai chegar no Brasil Bernardina Evaristo. Eu pensei, mas ninguém pensou de criar uma palestra com Conceição Evaristo e Bernardina Evaristo, porque o sobrenome dela, da Bernardine, que virou bem famosa para o livro Girl, Woman, Other, chega do Brasil, chega da escravidão brasileira. E ela fala disso em um poema que se chama Lara, que lindo. Eu acho que é o primeiro livro dela, onde fala da família. Ela explica que Evaristo, o sobrenome, foi da parte da família que foi escravizada no Brasil, depois voltou para a Nigéria, porque tem muitas pessoas que voltaram. Também minha amiga Esther Elisha, que é uma atriz na Itália, ela me disse que é o pai de Benin, que ela diz Benin, não? Do Benin. E ela me disse que a parte da família voltou da escravidão. Tem muita gente, muitas pessoas que voltaram. E também tem outra autora que aqui não está, mas ela escreveu um livro na Itália que se chama Il Corpo Nero, O Corpo Negro. O nome dela tem dois, uma de arte que Karima Duegi como cantora, mas como escritora ela escolheu o verdadeiro nome, que é Ana Maria Guiney. Ela é da Libéria. E também tem essa coisa da volta da escravidão. Eu pensei, e depois as famílias de Bernardina Evaristo foi, não sei quem, o pai ou o avô, agora não lembro, mas foi para a Inglaterra. Eu pensei, mas essa fala, porque mas não pensaram no Rio de Janeiro. Sim, mas eu não sou organizador. Mas eu pensei, porque toda a vida... Não, mas é uma pesquisa também, porque as duas mulheres têm o mesmo sobrenome, e têm uma história diferente, mas em comum, porque ela fala do working class, da mulher negra, da working class na Inglaterra, e não somente da working class, mas é uma história das mulheres negras, e a Conceição faz o mesmo. Eu acho que tem essa conversa que é linda. Eu acabei o doutorado, mas se
tinha que escolher uma nova pesquisa, é isso, porque as duas mulheres são muito semelhantes. Eu acho também, não da mesma geração, mas eu acho que a Conceição, quanto anos tem? Mais maior, 70? Sim, mas tem 14 anos de diferença, não muito. Eu acho que tem também uma coisa do movimento negro, assim, nos países, nos diferentes países, e também tem a política. E assim. Queria complementar que eu coloquei a Gabriela Curuvilla na imagem. Ela gostou por conta da antologia, né, Pecorenere, que ela é uma das autoras. Aí eu falei, vou colocar, porque senão ela vai ficar separadinha. Então, eu acho que foi um privilégio extraordinário. E agradeço. E Djaba, nossa, obrigada. Helena, muito obrigada. Obrigada a vocês todos. Acho pena que muito mais gente não tenha podido participar, ou querido participar, mas perderam muito. Agradeço a você, Adriana, e a você, Carol, mas eu agradeço especialmente a Adriana, que fez tudo, né? E, então, não só o trabalho, mas a ideia, o impulso dado com o seu movimento. Você pôs uma roda em movimento, que vai continuar, esse movimento vai continuar. Eu agradeço muito e parabenizo. Parabenizo vocês duas, a todos vocês. Agradeço muito. E vamos para a parte da tarde, onde vai haver de novo Djaba e lançamento de livro depois, né? Acho importante lembrar isso também. E Helena, você vai estar, né? Vai falar, então vai ser excelente. Então, muito obrigada e bom almoço para nós todos.